Olá, meus irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. Para aqueles que estão acompanhando na estreia pelo YouTube e pelo Facebook, mais uma palestra da Serra de Jesus em Budas Artes. E seja bem-vindo àquele que está assistindo a nossa gravação, que também está disponível nas nossas páginas do YouTube e do Facebook. Toda segunda-feira estreamos uma palestra às 19 horas e fica gravado tanto na página do YouTube quanto no Facebook. Então vamos aproveitar essa oportunidade, fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais uma oportunidade de aprendizado para que possamos vivenciar a doutrina da moral cristã e aplicá-la em prática em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, dando então sequência aos nossos estudos do livro Busque e Acharás, livro psicografado por Chico Xavier e ditado pelos espíritos André Luiz e Emmanuel. E hoje o capítulo, como vocês estão vendo, é justamente Citações de Tratamento. Emmanuel, no prefácio, diz que essa obra, esse livro, são pequenos textos de apoio fraterno, são parcelas de conversações íntimas com os irmãos que desejam valorizar a vida e aproveitar as vantagens do tempo rumo ao aprimoramento moral, pois ainda estamos em tratamento, como diz o título. E vamos então aproveitar essa oportunidade e lermos juntos então esse capítulo, um capítulo curtinho, mas que traz para nós diversas reflexões. Então vamos ao capítulo. André Luiz então faz essa dissertação para nós, que é de muita valia, e vamos ler juntos. Evite menosprezar-se. Você é uma criação de Deus. Terá deficiências, é claro, mas é justo observar que todos nos achamos no cadinho do progresso. A dificuldade é medida de avaliação de nossos recursos. Dor é sublimação. Erro é experiência. Recorde a sua originalidade. Ninguém possui ideias totalmente iguais às suas. Sua voz e suas mãos são únicas. As marcas de sua presença destacam-se inconfundíveis. Aceite-se desse modo, tal qual é, procurando melhorar-se. Trabalhe quanto se lhe faça possível no bem geral, reconhecendo que se outros precisam de você, também você necessita dos outros. Guarde a consciência tranquila, vivendo a existência que Deus lhe concedeu. E lembre-se, cada qual de nós, até que se integre na grandeza suprema, é obra-prima de inteligência em progresso, de habilitação na oficina da vida, a caminho da perfeição. Olha só, meus irmãos, que reflexão traz para nós André Luiz. Colocamos aqui também, que vem tudo a calhar, um texto de Chico Xavier que diz o seguinte, como vocês estão vendo: o progresso é a soma dos problemas solucionados, evolução é barreira vencida, dificuldade é medida de resistência e tribulação é o cadinho da fé. Para complementar esses textos que nós trouxemos para vocês para reflexão, eu trouxe também um trecho do capítulo 78, Ante ao Divino Médico. O livro é Livro da Esperança, ditado por Emmanuel e psicografado também por Chico Xavier. E nós vamos ler junto o texto para nós fazermos então as reflexões. Vamos lá. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificadas nos gabinetes de tratamento. Vamos lá, meus irmãos. Olha só que interessante.
Emmanuel traz para nós o seguinte: todos nós, aí ele se inclui também, né? Somos espíritos enfermos, com ficha, prontuário médico. Cada um de nós tem uma ficha. Mas aonde está então essa ficha? Então no texto está dizendo o seguinte: está onde? Instalado nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Olha lá, vamos lá então. Vamos traduzir isso. Eu, vocês, todos nós temos um prontuário médico espiritual. Lá nas esferas superiores. Lá muitos espíritos superiores acompanham nossas ações e reações. Ou seja, nós estamos sob tratamento. Por isso, quando vocês presencialmente comparecem às quartas e aos sábados, depois da nossa palestra, vocês passam pela fluidoterapia, que é o nosso tratamento médico espiritual. E muitos de vocês perguntam: Fábio, é necessário eu preencher uma ficha para que nessa ficha conste aonde eu preciso do meu refazimento físico ou espiritual, ou aquela dor que está incomodando? É necessário preencher uma ficha? Não. Já se fez necessário aqui na casa fazer a ficha, porque a casa ainda estava caminhando rumo ao progresso dentro dos nossos trabalhos, sempre nós estamos evoluindo. E como nós estávamos abrindo um dia da semana de forma mais ecumênica, né, como sempre é, mas não tínhamos as palestras, nós tínhamos as fichas para aquelas pessoas que nem são espíritas ou nem são adeptos ao espiritismo, possam vir e passar pelo tratamento. Hoje também é da mesma forma? Sim. Mas como as pessoas estão vindo mais assiduamente, elas estão percebendo que não há necessidade desse preenchimento da ficha. Primeiro que tudo está no nosso pensamento. Nós, quando estamos sentados, concentrados ali, esperando, antes da palestra ou antes do tratamento, nós já estamos no nosso pensamento focando naquilo que nós precisamos. E mesmo assim, os espíritos superiores, como mostra nesse capítulo, também sabem das nossas aflições e das nossas necessidades, mais do que nós, inclusive. Além disso, consta aqui, nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam as nossas ações e reações. Por que então, instrutores e benfeitores? Por que então instrutores? Porque uma das maiores causas, meus irmãos, da nossa enfermidade, da enfermidade espiritual, que é a verdadeira enfermidade, é a ignorância. A ignorância espiritual. Quando nós dissemos ignorância, não é a ignorância, aquela falta de educação, da brutalidade. Não, meus irmãos, não é isso. É a ignorância no sentido de ignorar, de não conhecer, ou de não querer conhecer, ou de não querer aceitar, de ignorar. Então, nesses casos, a cura vem em doses homeopáticas de verdade. Como Jesus dizia: conheceis a verdade e ela vos libertará. Porque a ignorância é o mal que nos aflige. E benfeitores? Benfeitores porque nós precisamos então de misericórdia. E continuamos no texto. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente, nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Olha que interessante, meus irmãos. Do doente fugir do remédio.
Qual que é o remédio? É a moral do Cristo, é os ensinamentos de Jesus. O médico é bom? É bom. O remédio é ótimo? É ótimo, é de Jesus, mas tem que usar. Temos que colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Então tem que se submeter ao tratamento. Mas, se o doente foge do remédio, aí nem Jesus salva. Não tem como. E Jesus sempre perguntava: o que queres que eu faça? Não é verdade? Mas, falando em tratamento, dessa questão do que nos aflige, vem sempre um amigo pedagógico, um professor, para nós trilharmos a nossa evolução. O mestre, que é a nossa dor. A dor, meus irmãos. Por que a dor é pedagógica? Porque em muitas situações a dor faz nós sairmos da zona de conforto. Lógico que, na maioria de nós que estamos atravessando por um momento desafiador da nossa vida, como a perda de um ente querido, uma doença física, alguma dificuldade, uma provação, uma expiação, isso tem causado um impacto imenso no seu sentimento, no nosso sentimento, no seu coração. Aquele sentimento de desesperança, de acreditar-se desamparado. Mas quero te dizer do fundo do coração que é preciso olhar para as potencialidades da dor. Nós, através dos ensinamentos da moral do Cristo e da doutrina espírita, aprendemos que somos espíritos imortais. E nessa qualidade precisamos o quê? Adquirir robustez e fortaleza. Mas ninguém se fortalece tendo apenas dias de sol e bonança. Não. O nosso fortalecimento interior vem exatamente dessas situações desafiadoras, porque elas também representam o espelho. Talvez porque muito de nós tenhamos teimado, desistido daquela ação necessária para olhar dentro de nós mesmos, nos examinar, nos conhecer. Exatamente por quê? Por ter recusado isso e ter vivido os padrões repetitivos ao longo de várias reencarnações. Aí, meus irmãos, aí chega a dor da nossa vida. Aí então, com esse espelho, vamos te convidar a olhar para nós mesmos. Então, quanto mais resistente você for, quanto mais você lutar contra as circunstâncias que estão fora do seu controle, mais suas preciosas energias serão perdidas quando poderiam ser utilizadas para o seu crescimento pessoal, para a sua autossuperação, para o incremento com a comunhão com Deus. Como já foi dito, a dor é uma mestre talvez amarga, talvez difícil, uma professora que nós não queremos a companhia. Mas, com certeza, meus irmãos, depois que ela vai embora, depois que ela cumpre o seu papel junto de nós, nos tornamos pessoas mais livres, pessoas maiores do que éramos, mais fortes e, portanto, mais preparada para a felicidade. Porque a felicidade exige fortaleza. Então, a verdadeira felicidade reclama de nós força gigantesca para sustentar aquilo que a gente acredita, sustentar aquilo que a gente sonha. Portanto, meus irmãos, o aspecto consolador da doutrina espírita vem nos dizer simplesmente que a semelhança entre as tempestades é que não há dor permanente, meus irmãos. Não há dor permanente.
Tudo tem a sua hora e isso também vai passar. Sempre colocamos aqui o trabalho desse desbastar da nossa pedra bruta que somos, do nosso autoconhecimento. Como diz aqui, o trabalho mais difícil é o trabalho sobre nós mesmos. Porque evolução, meus irmãos, evolução é aprimoramento, é evolução. Evolução é grandeza espiritual, é caminhar para a prosperidade, para a ascensão, para a vitória. Mas passo a passo, um passo por vez. Porque dentre, meus irmãos, as leis divinas, uma delas se destaca, é o livre-arbítrio, é livre escolha. Nós somos os artífices e os construtores da nossa própria grandeza. Meus queridos amados irmãos, finalizo a reflexão de hoje com um trechinho do livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz. Todo aquele que opera no bem, de alma voltada para Deus, deve aguardar sempre o melhor. Meus irmãos, como o título de hoje é citação do nosso tratamento, nós falamos do nosso tratamento espiritual, falamos da dor, falamos da necessidade desse autoconhecimento, de conhecer a nós mesmos. Cada vez mais, quando nós formos despertar a consciência, nós vamos pensar mais no todo, nós vamos ser mais caridosos. Por isso o trecho final, todo aquele que opera no bem, de alma voltada para Deus, deve aguardar sempre o melhor, a nossa evolução. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos guie, hoje, amanhã e sempre. Fiquem todos com Deus, até uma próxima oportunidade. Até logo, meus irmãos.